Que é a mesa Constituição, Governança e Governabilidade. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Fernando Limonge, cientista político e professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, pesquisador do SEBRAP. O professor Fernando Abrúcio está a caminho, então a gente começa para não atrasar a nossa agenda. Nessa primeira mesa, a proposta é, então, discutir aí quais são os reflexos ou as consequências de uma Constituição que, num primeiro momento, estava fadada, pelo menos no que diz respeito à governabilidade, ao total insucesso, dado todas as características consociativas que o texto constitucional imprimiu, então, nas relações entre legislativo, executivo e judiciário no país. Eu passo diretamente a palavra ao professor Fernando Limonge, que é aí o nosso, eu acho que talvez o principal cientista político brasileiro, que vem com uma pesquisa empírica importante, e daí porque é tão bem-vindo na nossa escola de Direito, que está aí com uma agenda de pesquisa empírica, mostrar como esse arranjo institucional, esse desenho institucional, que seria, então, dentro da normativa institucional fadada ao insucesso, na prática, vem se mostrando capaz de lidar com as demandas sociais e demandas internas e externas do próprio sistema político. Obrigado, Fernando. A palavra está com você. É um grande prazer para mim estar aqui e participar desse evento. Eu vou ter que falar um pouco olhando para trás, porque eu não imprimi o meu texto, então eu não sei muito bem o que está lá atrás, eu preciso olhar o tempo inteiro. Então, eu preparei digamos assim, uma estrutura ou uma proposta de interpretação ou de entendimento, simplesmente como um ponto de partida para um debate. Não vou apresentar nada de muito completo, nem nada, mas apenas algumas ideias para que a gente possa discutir o tema principal dessa mesa. Então, minha principal motivação é simplesmente colocar algumas questões para debate que eu acredito que nós vamos ter em seguida, né? Então, o plano da exposição é o seguinte: primeiro, passar rapidamente por alguns modelos de escolha institucional, para pensar, então, como que a Constituinte fez escolhas, ou como constituintes, em geral, fazem escolhas sobre instituições. Aí eu revejo um pouco o modelo institucional de 46, depois o modelo institucional de 87, 88, o atual, né? E, por último, alguns comentários ou alguns pontos para discussão, ou como que esse modelo institucional tem sido discutido atualmente. Então, existe uma literatura especializada que trata das escolhas institucionais ou dos trabalhos de constituintes. Não é muito desenvolvida, ela é um pouco dispersa. Hoje, agora, começa a aparecer uma ou outra coisa mais organizada. Então, eu não vou listar todas, apenas as principais. Uma das principais modelos explicativos é aquele do auto-interesse institucional. Quer dizer, cada ator pensa no seu interesse institucional e tenta promover esse interesse institucional no momento da Constituinte. Então, isso no caso do Brasil, nas duas últimas Constituintes, a de 46 de 87 e 88, faria com que nós pensássemos em uma valorização do poder legislativo vis-à-vis o poder executivo, uma vez que foram constituintes congressuais. Então, é muito simples esse tipo de explicação, né? Congressistas
vão defender o interesse do Congresso, vão pensar no seu futuro como congressistas e, então, vão tentar reforçar o poder legislativo e diminuir o poder executivo. Isso foi aplicado tanto a 46 quanto a 88, né, dizendo que as duas constituições brasileiras fortaleceram demasiadamente o poder do legislativo. Há outras explicações que pensam mais essa questão do autointeresse em termos de momentos de carreira política ou de circunstâncias com decisões específicas, como mandato do presidente, se presidencialismo ou parlamentarismo, projetando para frente a expectativa dos atores em se eles vão ganhar ou perder a eleição presidencial e assim por diante, mas são variações dessa tese do autointeresse. As explicações mais que aparecem mais, que são mais disseminadas na literatura sobre constituintes, quando você vai ler explicações sobre as diversas constituintes, é essa ideia da uma certa miopia ou inversão pelo vértice, né? Se você vem de um regime autoritário, você tende a exacerbar os males do regime autoritário e inverter o modelo para o momento seguinte. Então, essa é uma visão também muito comum a respeito das constituintes de 46 no Brasil e a constituinte de 87 e 88. Tendo vindo imediatamente após um regime autoritário, os constituintes teriam valorizado excessivamente valores liberais, né, e diminuído os valores, o poder, sobretudo, do executivo, temendo que se repetissem, então, experiências autoritárias. Tal. Então, na versão para 46, né, a ideia é: tememos o Estado Novo, não queremos um novo golpe como o de 37. No caso da Constituição de 87 e 88, é toda aquela versão que enfatiza a limpeza do entulho autoritário que antecedeu até a Constituição de 87 e 88 e que teria levado a uma diminuição de todas as inovações, né, e desprezo de todas as inovações institucionais feitas durante o período militar. Então, no caso, então, de novo, nós teríamos essa ideia de que constituintes, no caso de 46 e de 88, teriam tendido a reforçar o poder do legislativo, né? Então, um temor excessivo do poder executivo que teria levado a uma valorização e concentração de poderes no legislativo e que, em última instância, isso seria um problema posterior, né? Então, só para ilustrar, na abertura dos trabalhos da Constituinte de 87 e 88, a Constituinte foi aberta com o que eles chamaram de audiências públicas, né? As diferentes subcomissões convocaram pessoas para dar depoimentos, esclarecimentos e oferecer subsídios. Então, um dos convidados foi o Paulo Afonso, o secretário da mesa, poderoso secretário da mesa à época, que justamente começa a sua fala falando: não vamos repetir 46. Né? Nós cometemos um grande erro constitucional em 46, eu temo que nós vamos fazer a mesma coisa hoje. Né? Essa Constituição está inclinada a repetir os erros de 46 e reforçar o poder legislativo em detrimento do executivo por causa de toda... Aí faz sentido, né? Sobretudo em uma transição tão lenta e gradual como nós tivemos, em que o poder dos militares e do executivo, né, foi sendo criticado e destruído quase que diariamente, né? E toda aquela crítica a todos aqueles poderes excessivos da presidência, então você pode ser levado a fazer esse exagero, né? Eu vou propor uma emenda a essa tese, né? Eu acho que essa é uma boa explicação, ela tende a ser convincente de que você olha para o passado, vê os erros que você cometeu e tenta não repeti-los, né? Só que
Quando você olha debates constituintes, eu estudei alguns, Espanha, Portugal, vi alguma coisa sobre o leste europeu. Até no leste europeu, é engraçado, isso acontece. Você não olha para a experiência imediatamente anterior, né? O que você olha é para a sua experiência constitucional anterior, para a sua democracia anterior. Você, então, olha, vê os erros da última experiência democrática ou constitucional e procura, então, construir um novo modelo que dê resposta aos problemas que foram enfrentados na realidade constitucional anterior, né? Então, em 46, e, na verdade, como 34 praticamente a Constituição não vigorou por muito tempo, 46 repete 34, e a principal experiência para a qual os constituintes de 46 estão olhando, assim como os de 34, é para a Primeira República. Mas não estão tão preocupados com vagas com o Estado Novo e inverter o Estado Novo. Eles querem impedir que a gente chegue ao Estado Novo novamente, né? Então, você está olhando para a Primeira República, está vendo o que ocorreu de errado ali e está tentando corrigir esses equívocos. E a lógica é a mesma, né, para 87, 88. Os constituintes não estão olhando para o regime militar e falando, vou varrer todo esse entulho autoritário, vou tirar tudo isso aqui. Estão olhando para 46, 64, estão vendo por que não funcionou aquele sistema e estão tentando corrigir aquele modelo e fazer um novo modelo institucional que dê resposta àqueles problemas enfrentados. Então, aí você se a gente for pensar a nossa história institucional dessa forma, a gente vai pensar os diagnósticos sobre a Primeira República, como esses diagnósticos levaram ao modelo, a gestação de um novo modelo institucional. Esse modelo institucional, então, vai aparecer, aí tem um erro de digitação, né? Resolvi abrir como item próprio em vez de continuar ali. E aí, então, você tem o modelo de 46, aí você vai ter a experiência de 46, gera diagnóstico sobre 46, isso vem bater no modelo de 88. Então, você tem uma história constitucional, uma história de debate institucional, que é uma folha corrida, digamos assim, da nossa história democrática ou constitucional, né? Então, e aí, por último, nós temos as críticas ao modelo de 88, que estão se gestando, que estão em aberto e com o qual a gente deve, né, discutir aqui hoje, né? Então, a única coisa que eu gostaria de frisar é que, na reconstituição da história política brasileira, tende-se a enfatizar que, nos anos 20, nos anos 30, se formou um pensamento autoritário e que se negou a possibilidade de uma ordem liberal, né, e que não haveria um diagnóstico, né, e um remédio para os problemas enfrentados na Primeira República, né? Então, esse é um diagnóstico que eu acho que está equivocado, porque ele se sustenta na ideia de que é impossível existir uma ordem liberal no Brasil, de que não havia reforma possível no interior do liberalismo e que você tem que fugir para o autoritarismo e que o problema, na verdade, está na estrutura social e você tem que transformar a estrutura social para depois atacar o problema institucional, né? Isso, então, minimiza, né, o debate institucional na Primeira República, que vai bater nos anos 30 em um sofisticado modelo de reformas institucionais, que vai ser aplicado apenas em 46. Ele é ensaiado em 34, mas acaba não vigorando, né? Então, entre essas respostas, né, esse modelo institucional que é gestado nos anos 30, que é elaborado nos anos 20, 30, nós temos a justiça eleitoral, representação proporcional e uma série de outras medidas que são chaves para entender o modelo que se constitui em 46. Né? Então, aqui só uma citação, e aí eu tenho inúmeras, desse misto, né, de político constitucionalista que você tem no período dos anos 30, 40, né, como Hermes Lima, Afonso Arinos, outros que agora a memória resolveu me apagar, mas que vão fazer esse tipo de diagnóstico, né?
Então, ó, nós estamos escrevendo 46, estamos escrevendo uma nova Constituição, olhando os problemas da República Velha. Igual é o principal problema que eles identificam na República Velha? O excessivo poder do presidente. Para nós, hoje, pode parecer estranho isso, né? Mas para aquela geração e para aquele grupo, o problema é o presidente era muito forte, os governadores eram muito fortes, e é esse o poder que nós temos que atacar. Nós temos que diminuir esse poder. Então, esse que é o diagnóstico que vai sendo elaborado, né, e que vai dar no modelo de 46. Aí, sim, o principal objetivo é enfraquecer o executivo, mas não porque você queira fugir, né, inverter o Vargas e apagar o modelo Vargas. Você quer fugir do modelo da República, da Primeira República, né? Então, como eu já disse, a justiça eleitoral, representação proporcional, voto obrigatório, uma série de reformas no método de alistamento, que são reformas também micro, né, que são feitas nesse período, tem todo esse objetivo de enfraquecer o presidente. Enfraquecer o presidente e, ao mesmo tempo, fortalecer o poder das minorias, né, da representação às oposições. Então, as oposições têm que estar representadas, têm que ter capacidade de dificultar a ação do executivo, né? Então, o problema é romper o governismo, né? Só aí, como é que chama? Idiosincrasias, né? O voto, todo mundo tende a enfatizar muito o voto secreto como a reforma mais importante. Não foi uma reforma, não tinha voto secreto, para falar a verdade. Naquela época, os partidos ainda imprimiam as cédulas, distribuíam as cédulas, então controlavam os eleitores ainda do mesmo jeito. A despeito, então, de você ainda não ter liberdade eleitoral do jeito que a gente pensa hoje, você passa a ter competição eleitoral a partir dessas reformas. Por isso que elas são sofisticadas e bem-sucedidas, né? São muito bem pensadas para resolver o problema. Então, as eleições passam a ser competitivas, depois nós temos tido eleições por mais de 100 anos, desde 1824, que você tem eleições no Brasil, elas nunca tinham sido competitivas, só vão ser competitivas a partir de 1945, como resultado dessas reformas, né? O ponto, então, que tudo isso nos leva é o seguinte: a representação proporcional, como eu disse, foi pensada como uma forma de diminuir o poder do presidente, impedir que o presidente tivesse, ou os executivos estaduais também, tivessem maioria na Câmara de Deputados, né? Então, o objetivo é simplesmente impedir que ele tenha maioria. Então, isso significa que, dentro do modelo, está contida a ideia do tal do presidencialismo de coalizão, né? Então, o presidencialismo de coalizão não foi inventado em 88, né? Ainda que o termo tenha sido criado pelo Abranches no momento da redemocratização, essa já é uma realidade experimentada no período 46-64. Todos os governos brasileiros foram governos de coalizão, né? Todos os presidentes governaram com base em coalizão, e esse era o objetivo, e isso foi pensado como tal, né? Esse era o modelo. Então, aqui um juízo nesse sentido do Afonso Arinos, né? Escrevendo aqui um parecer que ele dá contra uma emenda parlamentarista do Pila, Raul Pila, né? Em 50, né? Ele mal começa a experiência, em 50 ele já apresenta uma emenda, e o autor do parecer contrário é o Afonso Arinos. Ele diz: você está querendo acabar com o presidencialismo pensando no presidencialismo da República Velha. Não é esse mais o nosso presidencialismo. Nosso presidencialismo é um presidencialismo de coalizão, né? O presidente está eleito por uma coalizão, governa em termos de uma coligação. Então, é essa que é a nova realidade. Então, não adianta comparar o Dutra com o Campos Salles, né? É outra realidade. Nós criamos outro mundo, né? Então, aqui outra citação do mesmo Afonso Arinos, no mesmo parecer, né? Dizendo: o presidente é eleito pelos votos de partidos coligados.
veja que ele está estendendo a relação também para a arena eleitoral, né? Então, e aqui, ó, a segunda parte da citação, que é até mais interessante, né? Será cada vez mais na medida em que fomos aplicando melhor o sistema de 46. Sua responsabilidade, a do presidente, não é mais pessoal, mas conjunta, embora não coletiva, com os ministros, né? Então, a ideia é de que montamos um novo modelo, criamos um novo modelo, e esse modelo está começando a dar os seus primeiros passos, estamos experimentando com isso aí, né? Rapidinho, então, estou fazendo uma exposição bastante rápida, mas a crise dos anos 50, sobretudo a eleição de Vargas e depois, né, toda a crise do governo Vargas, vai fazer com que os primeiros diagnósticos de que esse sistema não funciona comecem a aparecer, né? Então, começa a haver uma crítica ao presidencialismo mitigado que foi criado em 46, né? E aí a ideia é justamente o quê? Criamos um presidente um pouco fraco demais, né, e que fica prisioneiro do Congresso. Então, é preciso, de alguma forma, fortalecer o presidente, né? Então, se você coletar as diferentes forças políticas do período, você vai ver que, da direita à esquerda, esse diagnóstico vai ganhando corpo, né? Então, Afonso Arinos, que tinha escrito esse parecer contra o parlamentarismo, né, o livro em que ele publica esse parecer é justamente a conversão dele ao parlamentarismo, e ele dizer, não dá para ter um presidente tão fraco, nós precisamos mudar isso aqui, e então começa essa gestação de um novo modelo institucional. Então, a UDN, ou parcela da UDN, vai mudando de posição, a esquerda democrática, o Hermes Lima, também se converte ao parlamentarismo, escreve em favor do parlamentarismo, escreve em favor de reforçar os poderes legislativos do presidente se nós não mudarmos, né, não passarmos ao parlamentarismo. O Kubitschek organiza uma comissão de reforma constitucional, né, e essa comissão de reforma constitucional, que estão lá presentes, Nereu Ramos, o Hermes Lima, não lembro mais quem, vai praticamente fazer todas as propostas que o Castelo Branco vai colocar na Constituição e que os militares vão colocar. Tudo. Decreto-lei, tudo está lá, né? E pela esquerda também, aí eu coletei só o Celso Furtado, né, obstáculos políticos ao crescimento econômico. Aí me interessa também já caracterizar alguns dos problemas que vão ficar, digamos assim, para o modelo posterior, né? É interessante ler hoje o diagnóstico do Celso Furtado, né? E a forma como o Congresso passa a ser caracterizado de forma totalmente negativa, né? O Congresso é não apenas um obstáculo, como ele é um ponto de concentração das forças reacionárias e que estão lá, de alguma forma, ilegitimamente, né? Quer dizer, ele tem que dar uma torção ali, mas, de alguma forma, todos nós cometemos esse tipo de torção até hoje, né? Essa torção de que o Congresso, de alguma forma, não nos parece tão legítimo quanto o Poder Executivo, né? Você vê que aqui ele está dizendo a vontade popular está no Executivo, que vontade está no Congresso são os reacionários, os conservadores, as oligarquias, né? Então, esse diagnóstico, né, que está da direita à esquerda, começa a ver o Congresso como um obstáculo, a caracterização varia de acordo com a posição política do autor, né, mas como é que você vai dizer se é atomizado, se é individualizado, se é reacionário, o termo que você aplica pode ser diferente, mas o conteúdo é sempre o mesmo, né? Então, tem uma condenação, digamos assim, universal do Congresso, né? Nas esquerdas, o Congresso é visto como ponto de apoio para forças reacionárias, com
algum exagero, se pode dizer que, pelas esquerdas, o Congresso é visto como ilegítimo, né? Como um poder que não responde aos anseios da população de uma forma ou de outra. Tem que ter alguma mágica para que isso aconteça, né? É eleito, porém, não é popular, não é legítimo, né? Então, as reformas que vão sendo diagnosticadas e propostas são quais? Reforçar o poder executivo, né? Dotá-lo de poderes legislativos, fazer com que o executivo possa legislar e que ele possa, de alguma forma, dobrar ou vencer as resistências naturais que aparecem dentro de um Congresso, né? Então, para isso, você precisa dar ao executivo controle sobre a agenda legislativa, né? Você precisa também, é outra parte do diagnóstico, limitar o poder do Congresso de criar despesas. Então, tira, de alguma forma, ou limita a participação do Congresso na definição do gasto público, o que significa retirá-lo praticamente da definição de políticas públicas, né, e jogar toda a definição de políticas públicas para a mão do Executivo ou da sua burocracia, né? Então, esse é o diagnóstico. Com relação aos partidos, aí é que, quando eu estava preparando isso aqui, que para mim pareceu como um certo mistério o que acontece com os partidos. Eles também são condenados, né? São sempre vistos como fracos, atomizados, etc. O multipartidarismo, nos anos 60, já passa a ser visto como, né, excessivo, como negativo, como algo a ser rompido, mas não há, da mesma forma que eu consigo traçar com relação ao Executivo uma convergência de o que é que a gente tem que fazer, não é claro o que tem que fazer com relação à legislação eleitoral e partidária. É muito mais disperso o que fazer. Não tem assim, vamos adotar esse modelo, né? Tem todo mundo dizendo, o que está não serve, mas o que a gente põe no lugar não aparece né, pelo menos eu não consegui ainda encontrar. Isso vai rebater na Constituinte de 87, 88. Fica sambando o que fazer com a legislação partidária, né? Então, se você pode manter a representação, uma das propostas é manter a representação proporcional, mas abandona a lista aberta e põe a lista fechada, né? Outra vai para o voto distrital. Outra combina os dois e faz o alemão. O alemão é muito bom porque ninguém entende como ele funciona, né? Então, ele é ótimo por causa disso, né? Então, eu conheço já políticos que pediram para cientistas políticos explicarem para ele, né? Explica como funciona o alemão, porque eu sou favorável, mas você me explica como funciona. Aí, quando ele entende, ele fala, então eu sou contra, né? Então, ele é ótimo por causa disso, né? Mas, até porque a Alemanha mudou a legislação mais de uma vez, né? Então, não tem só um modelo alemão, mas tem mais de um. Então, tem um outro ponto que também vai aparecendo nesse diagnóstico, que precisa ser levado, é que tem também, nos anos 60, né, eu estou dizendo aqui, tem um temor da eleição presidencial, né? Que a eleição presidencial mobiliza muito, levanta muitas aspirações e dá vazão ao populismo, dá vazão ao radicalismo. Então, é algo também a ser evitado, ou você precisa encontrar uma solução para isso, né? Então, esse é um tema que também está na roda, digamos assim, né? Mas ele não escreve em 2005, né? Não, essa edição é de 2005, esse aqui é de 60 e tanto. E tem... Ele só muda de posição quando o Jânio ganha. Aí tem quando o Jânio ganha, ele fala, foi uma beleza. O povo se exprimiu direitinho, mas no dia seguinte, quando o Jânio renuncia, ele volta a escrever essa mesma coisa, né? Então, no regime autoritário, o que a gente tem é o reforço do poder executivo via decreto-lei, urgência e todos os mecanismos que dão controle ao executivo sobre a agenda legislativa, controle total sobre o orçamento, né? Se impõe o bipartidarismo, mas se impõe o bipartidarismo de um jeito muito estranho, né? A legislação
é impossível de entender a legislação, tem uma regra para a formação de partidos, que, no fundo, é o que impede que você tenha mais de 2 partidos, mas existia uma possibilidade de ter um terceiro partido, dependendo... Né, a moeda precisaria cair em pé, mas dava. Então, o Sartori, por exemplo, vem ao Brasil e fala, bipartidarismo é melhor, mas não desse jeito. Põe uma legislação melhor, que é pela legislação que você tem que criar o bipartidarismo. E o que é interessante é que o regime militar sempre coloca a próxima eleição como distrital. Toda eleição seguinte será distrital. 2 anos antes da eleição, passa uma emenda dizendo só a próxima, essa agora não, a outra. E vai sendo assim toda vez, inclusive a de 86. Até a de 86 deveria ter sido distrital, foi por uma reforma constitucional antes que voltou a ser proporcional. Então, está sempre essa na pauta, vamos jogar fora a representação proporcional, mas ninguém parece ter coragem, né? Nem os militares tiveram, né? Eles foram sempre jogando para frente. Né? Uma reforma importante dos militares é a eleição indireta da presidência, certo? Evita aquela lava, né? Aquele problema. A Constituinte 87 e 88, o que vai fazer? Se vocês acompanharem os debates, vocês vão ver que o presidencialismo versus parlamentarismo domina totalmente o debate. Né? Ninguém abre a boca sobre qualquer questão institucional sem se referir se é presidencialista ou parlamentarista e dizer que essa é a decisão central, que tudo mais depende disso. Né? Então, isso um pouco que nubla e ocupa todo o debate, obscurece todas as demais questões, mas, por baixo disso, você tem um grande acordo, que é vamos reforçar e manter o reforço do Poder Executivo. Né? Mesmo o grande problema estratégico é como resolver o problema do decreto-lei. Todo mundo criticou o decreto-lei adoidado, né? O PMDB, o MDB, já era PMDB. O PMDB condenou o tempo inteiro o decreto-lei, diz que é contra o decreto-lei na campanha eleitoral de 86, mas, quando chega lá, quer manter o decreto-lei. E aí o truque é conhecido, muda de nome. Né? Então, mudou para medida provisória, se diz, pega na Constituição italiana, diz, isso é democrático, está na Constituição italiana, ok. Então, o relatório da subcomissão é: acabamos com o decreto-lei, colocamos uma coisa nova, moderna, que é a medida provisória. Então, tem um parágrafo uma coisa, no outro parágrafo é outra coisa. Mas o fato é que todo o modelo institucional do regime militar, do ponto de vista das relações executivo-legislativo, foi praticamente mantido. Né? Muito pouca coisa mudou. Né? O problema do debate presidencial no parlamentarismo é que ele não é só institucional, né? Porque está o tempo inteiro cruzando a questão do mandato do Sarney e das expectativas dos atores quanto à eleição presidencial. Então, mesmo os parlamentaristas não querem queimar navio, né? Têm medo de se comprometer demasiadamente e perder a oportunidade de antecipar a eleição presidencial e ele ser bom candidato para a presidência ou, eventualmente, se queimar por causa disso. Tal. Então, todo esse debate fica numa certa ambivalência. Né? A opção parlamentarista, o que só queria enfatizar, ela é plenamente consistente com a ideia de reforço do Poder Executivo, né? Tudo no primeiro-ministro, o primeiro-ministro governa, então não há incompatibilidade entre o diagnóstico dos anos 60 e o parlamentarismo, pelo contrário, né? É uma decorrência quase que natural. Né? O que pode parecer... Isso porque alguns comentaristas dos trabalhos constituintes dizem que a Constituição foi escrita como parlamentarista e depois se adotou o presidencialismo à última hora, o que criou um certo Frankenstein. Isso não é verdade. Né? O tempo inteiro os constituintes estão sabendo e estão falando que
a decisão do presidencialismo parlamentarismo vai ser feita à última hora e que o texto está consistente, que permite a adaptação, e você tem um segundo turno em que você pode corrigir todos esses problemas que, porventura, viessem a ocorrer. A medida provisória, por exemplo, se acompanha os debates, eles estão sabendo que pode ser para o presidente ou para o primeiro-ministro, não é um problema. Eles põem para o chefe do executivo, né, quem quer que seja. Então, o parlamentarismo tem uma vantagem, né, tem uma razão de ser adicional que nem sempre é comentada, que também atende ao temor da eleição direta. Né? Quer dizer, você não vai ter eleições diretas, você não vai ter aquela mobilização popular tão grande. Né? Então, nos debates, e aí eu não coletei citações, mas eu tenho inúmeras, né? A ideia sempre é racionalizar o processo legislativo, sempre o legislativo é visto negativamente pelos constituintes, o tempo inteiro eles falam o Congresso é um obstáculo, o Congresso é moroso, o Congresso é atrasado, o Congresso dificulta. Inclusive, se propõe, por exemplo, que com qualquer quórum pode-se aprovar uma medida. Não precisa de maioria nem simples presente. Quem tiver presente lá, a maioria vence. Assim não pode parar. Assim não pode criar obstáculos, você não pode paralisar. Então, o temor é sempre, o Congresso pode ser a fonte de uma paralisia decisória, isso tem que ser evitado, então tem que jogar sempre uma possibilidade de saída para o Executivo e evitar crises, né, como a dos anos 60, em que você teve paralisia decisória. Então, por isso, você preserva todos os poderes legislativos do presidente, o presidente continua controlando o processo legislativo, então isso é parte, né, a Constituição de 87, 88, portanto, está respondendo ao diagnóstico sobre 46. Não funcionou em 46, vamos resolver isso agora. Como que a gente resolve? Reforçando o poder do Executivo. Né? Essa é uma decisão, a última, que como fazer com o orçamento foi um pouco mais complicado, né? Teve alguma ida e vinda, diferentes pontos, né? Como o processo foi descentralizado, essa foi uma decisão que foi tomada em diferentes subcomissões, houve certo conflito, né? Mas prevaleceu, ao final, a ideia de que o orçamento fica praticamente inteiramente nas mãos do Executivo. Você reserva um pouquinho, né, que são essas emendas individuais dos parlamentares, que é muito pouco sobre o total do orçamento. E, sobretudo, você preserva gastos de custeio, gasto com pessoal, né, eles não podem ser emendados. Então, o Executivo faz o cálculo de receita, o Executivo faz a proposta orçamentária, você reserva um pouquinho para a emenda dos parlamentares. Então, apenas para completar, e por isso que eu estou chamando a atenção para esse lado da eleição presidencial, é que a ideia, então, de que você tem que resolver o problema de governabilidade do ponto de vista institucional está posta, e é esse que é o modelo que se cria em 88 do ponto de vista institucional. Evitar que se repitam os erros de 46 e que você crie paralisia decisória e que o Congresso haja como esse ator que cria obstáculos muito grandes. Mas o modelo combina a ideia de que existe uma crise de governabilidade, que essa crise de governabilidade precisa ser, de alguma forma, equacionada, ela não é só institucional. Né? A ideia de que existe um problema de governabilidade, ela também tem uma dimensão social, e tem uma combinação entre essas duas dimensões. Né? Então, tem um diagnóstico nesse período, né, que vem dos anos 60, que vem, sobretudo, na ciência política muito forte, Huntington, né, e o processo, a ideia de institucionalização e engenharia política, né, de que você tem uma inviabilidade do reformismo. Então, propostas reformistas, e elas são pior, né, elas são perigosas porque elas criam a revolução de expectativas. Então,
pobre, se continua pobre, ele está lá satisfeito não, está quieto. Né? Se você dá um pouquinho, você acorda o pobre que começa a demandar excessivamente, e isso vai numa bola de neve. Então, você tem uma enorme dívida social, você tem esse reconhecimento que você tem uma enorme dívida social, mas que você está sentado num barril de pólvora e que as consequências de mexer nisso podem ser danosas. Então, do ponto de vista institucional, a ideia é desenhar instituições que impeçam que esse processo de polarização e de mobilização leve à polarização. Então, por isso, bipartidarismo, por isso tirar a eleição presidencial, né? Não dá sopa para o azar, né? Não deixa esse processo de polarização tomar corpo e cria instituições que contenham esse risco. Né? Ao mesmo tempo, e aí tem o outro lado da coisa, bom, mas também se você fizer uma democracia e você não der conteúdo social para essa democracia, que raios, né? Não vai servir para nada. Né? Então, tem, de outro lado, um diagnóstico dizendo ou bem faz alguma reforma social, ou esse negócio vai para o vinagre. Então, você está com duas visões que são contraditórias ou em conflito. Né? Se você fizer alguma reforma, se você abrir o processo de redistribuição, esse negócio não tem fim e vai despertar o gigante. Né? Mas, se você também não fizer, então, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho corre. Né? Então, a ideia é que a dívida social precisava de alguma forma se paga. Então, não é demais lembrar que o lema do governo Sarney é tudo pelo social. Então, tudo pelo social, pelo amor de Deus, porque senão eu caio. Né? Era meio essa a ideia. Senão isso aqui não vai funcionar e nós vamos ter outro golpe, nós vamos ter, então, instabilidade crônica. Né? Então, mas tem o outro lado, né, que então reformas redistributivas poderiam ser insustentáveis, alimentando populistas e radicais. Daí o temor de eleições diretas e do multipartidarismo combina nesse diagnóstico. Então, esse é o problema que está ali para resolver. Né? Se a gente... Então, nesse ponto, a gente entende um pouco uma outra dimensão da Constituinte, que é a questão previdenciária. Né? Se a gente volta aqui atrás e vê essa questão do conteúdo social, tem um lado da Constituinte que vai tratar da questão social e dizer precisa universalizar o piso mínimo da Previdência é o salário mínimo. E isso tudo depois vai estar ligado com o problema da governabilidade. Um dos discursos da ingovernabilidade tem muito gasto social e não tem receita. Mas ele está respondendo a esse diagnóstico aqui. Então, aí quando a gente pega pela legislação eleitoral, que é o que mais se debate, e que até hoje fica todo mundo, a gente voltando a debater a legislação eleitoral, interessantemente, na Constituinte, foi o tema menos candente. Passou batido. A subcomissão de reforma que tratou da questão eleitoral, da legislação eleitoral, foi a mais esvaziada. Né? Ninguém ia, mal conseguiu começar seus trabalhos, foi presidida pelo... que foi Rossi, que estava no Francisco Rossi, que à época estava no PTB, quer dizer, foi o que sobrou, deram para o PTB, a única subcomissão que o PTB teve a relatoria. Né? É até engraçado ler lá, eles chamam as pessoas pelos nomes errados. Por que isso não provocou debates e por que não houve mudança aí? Eu fiquei pensando quando estava escrevendo isso aqui, por que raios que não mudaram a legislação eleitoral, se todo mundo sempre fica falando que tem que mudar a legislação eleitoral, e aí na Constituinte podia fazer, não fizeram. Né? Aparentemente, foi uma estratégia dos parlamentaristas, né? Não aumentar o número de reformas. Né? O temor é, se a gente propuser muitas reformas,
vai assustar o pessoal, né? Então, por exemplo, o Bolívar Lamounier é um dos que vai às audiências públicas e fala: o sistema alemão é proporcional. Então, põe na Constituição proporcional e depois a gente muda lá na frente. Então, foi a ideia de não concentrar a agenda, né? Tanto que muitos parlamentaristas eles se dividem nas emendas cruciais sobre a reforma eleitoral. Então, se você acompanha as decisões vindo da subcomissão até o plenário, né, em todas as fases, a decisão oscilou. Começou como distrital misto, aí depois, na sistematização, em um dos cabrais lá, um cabral B, C, não sei qual, o cabral tira da Constituição e fala: fica para a legislação complementar. O último cabral vem com representação proporcional, out of the blue. Volta a representação proporcional. E ninguém nem... Tem uma emenda lá que passa, ninguém discute, né? Então, por quê? Porque estava todo o foco no presidencialismo e no parlamentarismo, né? Então, já falei isso, né? A gente então tem, ao final da Constituinte de 87 e 88, um novo modelo, um modelo que está dentro dessa história, né, de diagnósticos e revisões constitucionais, né? Um presidente forte, o que normalmente as pessoas se enganam é que um presidente forte necessariamente tem como contrapartida um Congresso fraco. Isso não é necessário, né? Se a gente for olhar, o Congresso também foi reforçado pela Constituinte, né? Ele assume novos poderes, ele tem novas funções, e alguns dos problemas que são identificados como crônicos ao Congresso de 46 são resolvidos. Institucionalmente também. Do que eu estou falando? Os líderes partidários passam a ter poder de agenda também. Não é só o presidente que passa a ter poder de agenda legislativo, mas os líderes partidários também. Então, os partidos brasileiros, no interior do Congresso, são muito fortes, porque o líder partidário sempre representa a sua bancada, né? O multipartidarismo é mantido, que é talvez o principal ponto de crítica, né, até hoje, né? Ninguém gosta do multipartidarismo, parece, né? E aí, dentro também da Constituinte, algo que a Emília disse que vai tratar, né, que tem esse pacto aí redistributivo que começa a ser gestado no interior da Constituinte, que é reforçar políticas sociais, né, e dar ênfase às políticas sociais, que é um contraponto importante que vem, mas que precisa, acho que, ser melhor entendido. O modelo atual, então, sofre críticas de todos os lados, né? De um lado, a gente tem uma crítica constante de que o presidente é muito forte, né, que ele concentra muito poderes, que ele detém o poder de decreto, que o poder de decreto, via medida provisória, ele é capaz de governar sozinho, de passar pelo legislativo. Então, a gente tem toda uma crítica a um poder que seria excessivo do presidente. Então, continua o temor da paralisia congressual, né, né, todo mundo comenta sempre que o Congresso pode ser um empecilho, que o custo de montar a coalizão é muito alto. Então, a gente continua debatendo isso, né? Então, condenando o multipartidarismo exacerbado, que parece cada vez maior, cada vez crescente, agora, né, nova onda de criação de partidos, etc., né? Continua essa busca de fortalecimento dos partidos, né? Então, digamos, esse é o caldo que está se formando em torno do modelo atual, né? Mas, até onde eu consigo ver, nós não temos ainda, né, na praça, digamos assim, modelos alternativos sendo propostos, né? De o que você faz, o que você coloca no lugar, né? Só como provocação, diria que nós temos um temor excessivo de presidentes fortes, né? Por que a gente tem tanto temor de presidente forte?
né? Acho que a gente baseia esse temor numa leitura muito antiquada, muito chapada dos artigos federalistas e de como deve ser o presidencialismo, e uma incompreensão do papel dos partidos e como os partidos coordenam necessariamente a ação do Executivo e do Legislativo. Você não deve, não, é um equívoco pensar que nós temos um sistema de separação de poderes em que necessariamente os poderes estão em conflito, né? Os poderes se coordenam a partir da ação dos partidos políticos, né? Então, isso eu já falei. Também eu não entendo muito bem no debate atual essa condenação universal ao presidencialismo de coalizão e o plano de coalizão. Se a gente tem representação proporcional, nós vamos ter presidencialismo de coalizão ou com coalizão, o que quer que seja. Isso é inevitável, né? Então, se você não quer presidencialismo com governo de coalizão, você tem que encontrar um modelo de sistema partidário em que não haja multipartidarismo, né? Óbvio, e basta olhar os jornais vendo o caso norte-americano para ver que não é... quer dizer, se diminuir o número de partidos não é evitar o problema de coordenação e a paralisia. Você pode ter paralisia com 2 partidos, você pode ter... E, do ponto de vista de governos de coalizão, a ideia de que quanto mais partidos, mais custoso ao meu juízo, se baseia num equívoco, né? Quanto mais partidos, mais barato incorporar um partido à coalizão, né? O partido tem muito menos poder de barganha. A pior coisa que você pode ter é ter 3 partidos, né? Com 3 partidos, né, para governo de coalizão, aí sim o terceiro partido tem poder de chantagem. A partir de 4 partidos, você passa a poder jogar um contra o outro e falar quem que entra no governo, quem ficar de fora, fica pão e água. E fica pão e água por causa do controle do orçamento que o Executivo tem, né? Se você está na oposição, você não tem acesso a nada. Então, né, o governo de coalizão não é propriamente um problema. Então, apesar de todas essas críticas, eu não vejo no debate institucional brasileiro atual propostas consistentes de alternativa ao modelo que nós estamos experimentando, né? No caso da legislação eleitoral, continua havendo essa crítica constante à nossa legislação eleitoral, sem que haja uma convergência para algum tipo de modelo. A única convergência que ocorreu por um período foi para o modelo alemão, mas baseado sempre na ignorância de como funciona o modelo alemão e na suposição de que ele né, junta as qualidades dos dois, né, do proporcional e do distrital. Pode juntar também as coisas ruins dos dois, né? Então, não necessariamente ele vai ser superior, né? Mesma coisa que juntar uísque e vinho, né? Achando uísque é bom, vinho é bom, eu junto os dois, vai ficar melhor, né? Vai ficar um horror, né? Então, opa. Tem mais um negocinho? Não, acabou. Acabou mesmo. Então é isso. Obrigado. Obrigada, Fernando. Eu vou passar, então, a palavra ao Fernando Abrúcio, cientista social, professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do mestrado e doutorado em Administração Pública e Governo aqui da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado. Obrigado, Luciana. Obrigado pelo convite, Escola de Direito. Obrigado, Oscar. Prazer estar aqui com os meus colegas. Desculpem pelo atraso, fiquei 1h30 no trânsito. Já estou morrendo de dor de cabeça, eu já vou avisando, estou com um pouco de dor de cabeça. Não, eu não estou nervoso. Vai ser uma fala tranquila. Bom, minha ideia é falar um pouco sobre a recepção da Constituição e a mudança dessa recepção nos últimos 25 anos, o que aconteceu com a Constituição como obra em si, como obra que foi mexida, alterada e discutida nos últimos 25 anos. Eu acho que isso é uma coisa importante se pensar, porque logo após a Constituição de 88, nós tínhamos assim 2 interpretações muito fortes no Brasil. Uma é derivada da ideia da Constituição cidadã,
É bom lembrar às pessoas, sobretudo aos mais jovens, né, que, de fato, a participação na Constituinte foi uma participação social muito grande, sem precedente na história do país na elaboração de uma Constituição. Houve uma movimentação muito grande da sociedade e a forma como ela foi organizada, a sua feitura, permitiu também que se participasse em mais de uma etapa, digamos, da formulação da Constituição. Acho que isso foi uma coisa importante, muito importante à época, que hoje se perde um pouco quando se discute a Constituição. E havia a interpretação, para usar os termos do presidente Ulisses Guimarães, presidente da Câmara, da Constituição cidadã, dos direitos, etc. Logo a seguir veio uma outra interpretação, dita pelo presidente Sarney e muito expressa pelo seu ministro da Fazenda, em 89, ministro Maurício da Nóbrega, que a Constituição tornava ingovernável o país. Essa expressão foi muito forte, à época teve muito debate. E quando a gente olha para as duas coisas, não se trata de dizer qual foi a vencedora, embora uma eu acho que tenha uma grande vantagem sobre a outra, mas tentar entender que entre aquilo que foi expresso logo após a Constituição e o que temos hoje, houve um caminho em que, em parte, a Constituição se mostrou melhor do que alguns achavam, inclusive nos seus instrumentos de reforma, mas, em parte, os atores aprenderam a lidar com ela. Acho que isso é uma interpretação importante, porque tenho visto muitas interpretações hoje sobre a Constituição que colocam qualidades intrínsecas a ela, sem que, necessariamente, os atores possam ter um papel importante aí. E digo isso porque o pós-Constituição foi muito difícil. É bom lembrar que, após a frase do presidente Sarney, o final melancólico do governo Sarney, no último mês do governo Sarney nós tivemos uma taxa mensal de 80% de inflação, era isso que era o Brasil, em fevereiro de 1990. O presidente Collor teve como um dos grandes projetos fazer uma enorme reforma na Constituição. A imprensa à época deu até um apelido, se não me engano, era Emendão. Projeto Jumbo, Emendão, que mexia com vários artigos da Constituição numa emenda constitucional só. Qual era o argumento? Dado que o processo de emendas constitucionais, que envolve a aprovação de 3/5 de ambas as casas em 2 turnos, é muito trabalhoso, logo, com uma emenda constitucional que envolva vários artigos, você faz de uma vez só. E se vocês olharem os jornais e a imprensa da época, havia bastante apoio, não havia tão pouco apoio assim. No primeiro momento, muita gente estava naquela teoria mesmo da Constituição que tornara o país ingovernável. Eu diria que, para sorte nossa, na verdade, o emendão não deu certo. Ele não foi aprovado, porque, pouco a pouco, o presidente Collor ele foi corroendo, na verdade, sua legitimidade política mês a mês de governo, corroendo tanto no que se refere à sociedade quanto no que se refere ao governo. No caso ao governo, a opção por não fazer uma aliança com os partidos majoritários no Congresso teve um peso muito grande no governo Collor. Eu sempre acho que o impeachment é a soma das duas coisas, de pressões sociais, de elites econômicas que foram atingidas, mas também a forma como ele escolheu de montar a sua maioria congressual. Tudo isso levou ao fracasso do emendão e um processo que a gente não tinha muita ideia, digamos, do que iria acontecer, que foi o processo de impeachment, que eu acho que talvez tenha sido o primeiro teste da Constituição brasileira, dessa Constituição de 88. Embora já tinha havido emendas constitucionais antes, até hoje, se não me engano, nós só aprovamos 74 emendas, o Fernando me corrija, 80 já? Eu achei que era 74, sério. Eu vi pelos bancos de dados do SEBRAP, eles são os culpados. Está somando no caso de revisão. Então, se nós pensarmos nisso, embora já tinha havido emendas constitucionais antes do impeachment, eu acho que o primeiro teste da Constituição é o impeachment. E o impeachment foi um teste importante porque mostrou que, de algum modo, as instituições políticas foram capazes de elaborar um processo de enorme crise política. É bom lembrar, há alguns estudos disso entre latino-americanistas, que houve processo de impeachment em outros lugares num tempo parecido. Se você olha os resultados, por exemplo, Brasil, Venezuela e Equador, os resultados são muito diferentes. Nos outros 2 países, inclusive, houve processos posteriores de reforma da Constituição, de mudança da Constituição, de mudança do processo de pensar a Constituição, e o Brasil não precisou fazer isso.
Pois bem, logo a seguir vem aquilo que estava definido pela própria Constituição, estava no próprio corpo da Constituição. Houve 2 outros processos, que foram tanto o plebiscito sobre forma e sistema de governo, quanto a revisão constitucional. No plebiscito, praticamente, na verdade, ele apoiou a ordem institucional que estava colocada na Constituição, foi isso que aconteceu. E a revisão, lembro do Nelson Jobim, todo o processo, como foi a época, apostava-se que a revisão constitucional faria, talvez, aquilo que o emendão não conseguiu fazer. No fundo, era isso. E a revisão constitucional, eu não me lembrava o número exato de quantos, 6, na verdade, aprovou 6 mudanças, ao fim e ao cabo, de tal modo que a revisão constitucional não tinha realizado aquilo que se imaginava que seria a sua finalidade, que seria fazer uma revisão larga da Constituição brasileira. Mas o fato é que, a partir, particularmente, de 94, 95, né, no final do governo Itamar, quando, em grande medida, o Fernando Henrique foi quase um primeiro-ministro do governo Itamar, embora essa figura não exista na Constituição brasileira, na verdade, foi quase um primeiro-ministro do governo Itamar. Entre 94 e 95, aí sim nós começamos um processo concentrado no tempo de várias revisões constitucionais. Então, nós vamos ter um processo muito grande de revisões constitucionais, e aí o debate público no Brasil era muito concentrado na necessidade de mudar a Constituição brasileira, de mudar várias partes da Constituição brasileira, porque ela não estava adequada aos tempos de então. Se nós olharmos a imprensa, o debate público na época, isso estava colocado. O que é verdade, em boa medida. Na verdade, é interessante, por isso que eu falei que não se trata de uma vitória de uma sobre a outra, da Constituição cidadã sobre a Constituição do país ingovernável. Muitas das regras que tinham sido feitas na Constituição estavam olhando para trás, não para frente. O que, de certa maneira, era natural num país que estava fazendo uma redemocratização após particularmente 2 décadas de autoritarismo, de um país que queria acabar com o entulho autoritário, para usar o termo usado à época, de um país num contexto internacional de fim de Guerra Fria, que ninguém muito bem sabia para onde iria o mundo, cá entre nós, quem dissesse que sabia. Na verdade, um artigo, alguns anos depois da Constituição, disse que para onde iria o mundo, do professor Francis Fukuyama, mas acho que o mundo não foi exatamente para aquele lugar. Mas, em suma, havia muita incerteza, tanto no plano nacional quanto no plano internacional. E a Constituição espelha, em parte, isso. Não há dúvida disso. Espelha, se você olha o capítulo econômico da Constituição, que foi fortemente reformulado, de fato, ele espelhava mais um olhar para trás do que um olhar para frente. Isso é inegável. Além disso, dentro ainda da discussão sobre a Constituição e seu impacto na governabilidade do país, num sentido mais amplo, de fato, a Constituição colocava no seu corpo uma série de leis e normas que deveriam, posteriormente, ser regulamentadas. Aí eu não me lembro exatamente do número de dispositivos, mas mais de 300 dispositivos colocados na Constituição para serem regulamentados. E eu acho que não saberia o número exato, mas também tem lá no banco de dados, mas mais de 200 desses já foram regulamentados nos passados 25 anos. Então, você tinha um espaço ali, portanto, no fundo, o que estava se dizendo é que a Constituição tinha sido um grande compromisso entre grupos sociais e que não tinha determinado para onde deveria ir o país. E, ao deixar para uma legislação complementar, ou deixar de uma forma muito vaga o que exigiria emendas constitucionais, tornava difícil a governabilidade do país. Isso também não é falso, de certa maneira. Se fosse falso, nós não teríamos feito cerca de 200 regulamentações de dispositivos e 80, passando na revisão constitucional, 74 emendas constitucionais. Há algumas emendas que mudaram muito mais do que um artigo da Constituição. A emenda da reforma do Judiciário mexe com muita coisa da Constituição. Então, isso também não era falso. Acho que talvez o erro maior foi imaginar que, pelas instituições e atores existentes, não seria possível mudar a ordem constitucional. No fundo, a crença que me parece mais complicada não era a crença de acreditar que a Constituição estava toda certa. Não, ela tinha problemas, tem dificuldades, mas era a crença de que os mecanismos institucionais vigentes não seriam capazes de mexer com a Constituição. Acho que esse era o grande problema. Quando a gente olha os 2 governos Fernando Henrique,
acho que são 34, 35, não me lembro agora de cabeça também, mas algo assim. Agora acho que eu não lembro, até demais, né? Agora ele é meu consultor ali para estatísticas descritivas de Constituição. Mas é algo em torno disso, 34, 35, se me falha a memória, eu já escrevi um texto sobre isso, mas não me lembro de cabeça agora. É que nós tivemos cerca de 34, 35 emendas constitucionais aprovadas nos 2 governos Fernando Henrique, com mudanças muito grandes. Uma mudança na educação, a mudança que foi feita em torno do Fundef teve impacto gigantesco na política. Se não tivesse havido essa mudança, provavelmente o Brasil não teria alcançado a universalização do ensino fundamental. Portanto, a Constituição estava errada. E poderia citar vários outros aspectos que, se a gente olhar o emendamento constitucional, de fato a Constituição ou estava olhando para trás, ou era insuficiente, ou não resolvia bem o problema. Não importa, mas ela estava errada e era preciso mudar alguma coisa. Então, o governo Fernando Henrique tinha digamos, um projeto muito claro na ideia, aí não tão clara, mais ampla, de reforma do Estado, de fazer uma enorme mudança na Constituição brasileira, e, vamos dizer, fez uma mudança na Constituição brasileira. Está aí para mostrar. E acho que a grande maioria das mudanças, fez no sentido correto. E aí mostra que as instituições não eram tão inadaptáveis à governabilidade e que os atores não eram tão inúteis e idiotas assim, como, em boa medida, normalmente a classe política é descrita no vocabulário corrente da imprensa e da opinião pública. Fizeram essas reformas. Foi difícil? Foi difícil. Claro que foi difícil. Embora o nosso processo de emendamento constitucional não seja o mais difícil do mundo, veja o caso americano, como é difícil emendar a Constituição, mas, obviamente, obter uma supermaioria de 3/5 em 2 turnos, com comissão especial, não é fácil. Há assuntos difíceis. Mas é bom lembrar que, um pouco o que o Fernando falou agora há pouco, o país tem um modelo consociativo e majoritário combinado de governo, no fundo é isso, instrumentos majoritários e instrumentos consociativos, isto é, instrumentos que dão mais poder majoritário a um poder, ao presidente, e instrumentos de divisão de poder, e que, em grande medida, isso, mesmo com toda a discussão sobre reforma política, tem sido colocado, na verdade, tem sido colocado como uma realidade do país, uma realidade prática do país. E a propósito dessa história da reforma política, várias emendas e leis já fizeram reformas políticas no Brasil. O Brasil faz reformas políticas constantemente. Ou a emenda da reeleição não é uma reforma política? Mudou gigantescamente o cálculo da classe política brasileira. Não é o mesmo. Mudou o padrão de carreira. Eu estava outro dia conversando com um deputado federal de um partido que dizia: eu tenho que voltar para a Assembleia. Mas eu falei, para a Assembleia, aquilo que é o cemitério dos políticos, os estados não fazem nada, etc. Tal. Disse, não, mas eu quero ser prefeito. Deputado federal de oposição, não dá para ser prefeito. Eu prefiro voltar ao meu estado, onde eu vou ser situação, e vou ser candidato a prefeito. Porque o outro tem o direito à reeleição. Antes não tinha isso. Então, ele podia parar em algum lugar e voltar na carreira de outro modo. O outro tem a vantagem do incumbente. Estou dando só esse exemplo para mostrar que, mesmo em capítulos que a gente acha que não houve nenhuma mudança de 88 para cá, houve mudanças não só constitucionais, mas também houve mudanças que mexeram com a Constituição no que se refere à reforma do sistema político institucional brasileiro. O governo Lula, na verdade, não teve o tema das reformas constitucionais como um tema central de seus governos. Há até um estudo feito por um brasilianista que diz que o governo Fernando Henrique é um governo de reformas e o governo Lula é um governo de programas. Acho muito esquemático isso, cá entre nós. Acho que você fazendo mudanças de programas, criando novas agendas, também são reformas no outro sentido. Não só reformas constitucionais que mudam profundamente a estrutura de um país. Mas, detalhes à parte, o governo Lula não tinha, digamos, como grande tema o tema das reformas constitucionais, mas, quando você olha no frigir dos ovos, fez também mais de 20 emendamentos constitucionais. E um deles, no caso da reforma do Judiciário, quando você olha o número de artigos que foram mexidos da reforma do Judiciário, é impressionante. É impressionante. Né? O Rogério Arantes e o Cláudio Couto fazem a conta não só pelo número de emendas, mas é uma mudança gigantesca. E não dá para dizer que aquilo não é uma reforma política institucional do Estado brasileiro.
Então, embora o governo Lula não tivesse o tema da reforma da Constituição como um tema central, fez várias e várias importantes reformas constitucionais. No caso das políticas públicas, a criação de sistemas de políticas públicas dependeu muito de certos emendamentos constitucionais. No caso da educação, a emenda número 59 foi muito importante agora para criar uma série de novas regras, no caso da educação, que vão ser muito importantes, por exemplo, para a universalização da educação de 5 a 6 anos. Então, o governo Lula fez reformas também constitucionais e continuou nessa linha. Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque, no fundo, o que eu estou tentando mostrar, e depois eu vou voltar ao primeiro argumento da Constituição Cidadã, é que o argumento da ingovernabilidade derivado da Constituição, ela tinha um lado certo e um lado errado. Qual era o lado certo? De fato, havia coisas que estavam olhando para trás, estavam erradas, havia problemas, e diria que ainda há hoje, ainda há temas que a gente possa pensar em termos de reforma constitucional. Estão na agenda de debate e poderão ser feitos pelos próximos presidentes. Agora, acreditar que a Constituição em si, no seu modelo institucional, e os atores políticos seriam incapazes de fazê-lo de forma contínua, e só poderia ser feito num momento só, de numa tacada só, isso era um erro completo daquela interpretação feita pelo Sarney, e que foi muito forte durante boa parte da década de 90. Então, acho que a lição que nós tivemos ao longo desses 25 anos é que era preciso, sim, reformar a Constituição em várias de suas partes, e que era possível fazê-lo, seja pelo modelo, pelo molde institucional que nos for legado pela própria Constituição, seja pelos atores. Isso é importante porque mostra que os atores também foram, ao longo do período, aprendendo a lidar com esses processos, né? Eu sempre, quando vejo as exposições do Fernando sobre o presidencialismo, sobre as formas de coordenação dos poderes, acho que é importante dizer que aquilo não são características necessariamente intrínsecas ou naturais das instituições. Tem atores se mexendo, tem atores que vão se mexendo e vão aprendendo a usar essas instituições. Como ocorreu com as medidas provisórias. Os atores foram aprendendo, a cada mudança das regras de medida provisória, os atores foram adaptando ao jogo político de como fazer o uso dessas medidas provisórias. Repito, não acho que tenha esgotado o ciclo de mudanças na Constituição e mesmo dos dispositivos constitucionais, ainda há um número importante, vou lembrar um deles, que é a lei de greve. A lei de greve até hoje não foi, o dispositivo não foi até hoje regulamentado. Há um voto lá, um acordo do Eros Grau, se não me falha a memória, no Supremo, que eu acho meio maluco, de certa maneira, mas deixa para lá. Ambos. Mas tudo bem, deixa para lá. Mas é uma coisa importantíssima para o país, porque greve no serviço público no Brasil, quem sofre mais são os mais pobres. É sempre bom lembrar isso. Então, quando no ano passado os alunos da Bahia perderam 180 dias de aula, os alunos do Rio vão perder mais uns 3 meses aqui, de Minas Gerais perderam 5, 6 meses, quem sofre são os mais pobres. Vamos sempre lembrar. Eu sei que já falei isso outro dia na CUT, não gostaram muito, mas eu acho que tem que ser dito isso. Então, tem que fazer uma regulamentação disso. Então, há uma série de coisas que precisam ser regulamentadas da Constituição ou reformas constitucionais devem ser feitas. Não acabou essa agenda. E acho que há instrumentos institucionais e há atores que aprendem ao longo do processo a fazer as reformas e os emendamentos constitucionais. Se nós olharmos, portanto, por esse prisma, esta visão me parece mais complicada. Voltamos, então, à Constituição Cidadã. Quando se fala em Constituição Cidadã, o perigo é imaginar que... eu fico lembrando sempre do velho bom Oliveira Viana, quando fazia a crítica ao idealismo da Constituição, imaginar que, feita a Constituição, no dia seguinte o Brasil teria, digamos, a lei viraria realidade, né? O problema do enforcement da lei. Então, portanto, dito que a saúde universal, a educação universal e por aí vai, tudo se estabeleceria e, portanto, o Brasil melhoraria. Isso não é verdadeiro, em hipótese alguma. A Constituição Cidadã, na verdade, me diria que é um arcabouço de uma ideia de cidadania, que, para ser realizada, depende de políticas públicas, algumas delas que também dependem de alterações na própria Constituição e dependem de mudanças de decisões políticas e decisões de administração pública. A Constituição sozinha não produz a cidadania. Mas eu sempre digo que ela é um espírito profundo da política brasileira nos últimos 25 anos. Espírito profundo em que sentido?
em boa medida, os partidos brasileiros, primeiro com a hegemonia do PMDB, mas depois com a hegemonia PT-PSDB, em boa medida tem como grande agenda de seu debate a agenda desse espírito profundo da Constituição. Ou seja, se nós olharmos bem o que aconteceu da década de 90 para cá, tanto os dois governos do Fernando Henrique quanto os governos Lula, vou converter, o governo da Dilma ainda é muito próximo para a gente fazer comentários maiores do ponto de vista historiográfico, mas ambos fizeram com que aquele arcabouço profundo fosse uma das principais fontes de sua agenda de governo. Eu vou lembrar o lado mais importante aí da agenda cidadã, que é a agenda das políticas sociais. Me irrita muito quando se diz que, em boa medida, o governo Fernando Henrique foi caracterizado pelo sucesso na política econômica, o governo Lula pelo processo da política social. Acho que tem mais mistura nessas histórias, senão fica uma coisa pervertida em relação aos fatos. Boa parte da agenda social começou a ser modificada no governo Fernando Henrique, com o arcabouço que vinha da Constituição, que já vinha de medidas pós-Constituição no governo Collor e Itamar. O governo Collor foi muito difícil na área da saúde, por exemplo, ele reagiu muito à lei orgânica da saúde, era contrário à lei orgânica da saúde, foi um debate dificílimo. Mas a grande parte dessa reforma da Constituição Cidadã, ou da criação de mecanismos para viabilizar, começou no governo Fernando Henrique. Isso na saúde, na educação. O governo Lula continuou, ampliou, mudou algumas áreas, mas dizer o contrário não é verdade em relação aos fatos, e não é muito bom, portanto, estabelecer coisas que não são verdade em relação aos fatos. Então, para fazer isso, a Constituição em si não garantiria a Constituição cidadã, mas ela criou um arcabouço, a partir de algumas ideias básicas, que os atores políticos, em competição, mas seguindo mais ou menos uma mesma agenda de competição, conseguiram implementar durante os dois governos Fernando Henrique e os dois governos Lula. E aí eu acho que é muito interessante pensar nesse sentido quais são os elementos desse arcabouço da Constituição que profundamente alimentam a agenda. Acho que isso é uma coisa importante. Um primeiro elemento é da universalização das políticas públicas. Há um elemento muito claro na Constituição de universalização das políticas públicas, em vários artigos e capítulos da Constituição. Isso quer dizer que no dia seguinte universaliza-se? Não, aliás, algumas ainda não se universalizaram. Nós tivemos, para dar um exemplo, é claro, a Constituição propunha que o ensino fundamental seria obrigatório aos 7 a 14 anos, depois uma emenda constitucional posterior definiu que agora é dos 4 aos 17 anos. Quando a gente pensa desse intervalo de 15 a 17 anos, que é o ensino médio, hoje no Brasil, 52% das pessoas que, na verdade, os dados são de 2011, 52% das pessoas que entraram no ensino médio se formaram. Portanto, praticamente a metade é expelida do ensino médio. Isso está muito longe da universalização. Mas, se a gente olhar para baixo, no ensino fundamental, nós estamos muito próximos da universalização. Os dados mudam de ano a ano no censo escolar, né, ou de publicação a publicação, fica entre 95% e 97%. E o que é residual, todos para a educação estão fazendo estudo sobre isso, são populações ribeirinhas, populações de difícil acesso, boa parte tem a ver com algum tipo de deficiência, é uma coisa mais difícil de pensar em termos de política universal. Colocado esse arcabouço, de um modo ou de outro, o governo Fernando Henrique e o governo Lula foram atrás disso. É possível dizer que o governo Lula até foi mais bem-sucedido. Uma amiga minha sempre diz que a diferença do governo PT e o PSDB é o tamanho da cobertura, né? O tamanho do número de pessoas atingidas. É verdade, se você olha ao final, é verdade, embora possa fazer o argumento lógico que alguém começou antes e outro fez depois. Mas deixa para lá, o fato é que ambos foram buscando universalização. Vamos lembrar, o governo Fernando Henrique, na reforma do Fundef, universalização do ensino fundamental. Se você pensar o governo Lula com o Bolsa Família, depois da criação do SUAS, o que envolveu emenda constitucional também, a universalização da assistência social. Então, ambos buscaram isso. Há remédios diferentes, há competição, depois é o ponto final, que depois eu vou falar sobre isso, mas há competição entre eles, mas buscaram isso. Um segundo ponto desse arcabouço, que eu acho que é bastante importante frisar, é buscar, de alguma maneira, uma profissionalização do Estado. Então, isso está na Constituição também, foi colocado
pelos governos, e por Fernando Henrique e pelo governo Lula, buscaram profissionalização do Estado, criar mais capacidades estatais de implementação das próprias políticas públicas. Isso foi um objetivo, eu diria que, dentro desse espírito constitucional profundo, de menor alcance do que o da universalização, mas que, de um modo ou de outro, também os governos buscaram, principalmente para o plano federal, principalmente para o governo federal, onde, de fato, o presidente tem um peso maior, tem um impacto maior. Por mais que o governo federal seja forte no Brasil, ele tem uma dificuldade grande de fazer uma mudança nos 5.570 municípios brasileiros. Então, mas se buscou isso como uma coisa fundamental e foram feitas emendas constitucionais nesse sentido. É interessante quando você olha do ponto de vista da Previdência, do setor público, houve reformas no governo Fernando Henrique e houve reformas no governo Lula. Quando você olha em regulamentação de dispositivos de carreiras de Estado, houve reformas no governo Fernando Henrique e houve reformas no governo Lula. Um terceiro desenho desse arcabouço do Estado que eu acho que é importante pensar é como implementar as políticas públicas tendo como desenho preferencial a descentralização da execução das políticas públicas, combinada com um papel normativo, supletivo e indutor do governo federal. Isso está na Constituição também. Se você olhar, os primeiros artigos já definem o município como um ente federativo, não é um município, são 5.570 municípios, é isso que torna a nossa realidade diferente. Em outras federações, há alguns governos locais que são entes federativos, cidade-estado de Hamburgo, algumas comunidades na Índia por razões religiosas, mas a Constituição diz que os 5.570 municípios são igualmente entes federativos, independentemente do seu tamanho. Borá pode ter 800 habitantes, São Paulo 12 milhões de habitantes. Na regra, são igualmente entes federativos. E se propôs ainda, se você olha, acompanha a Constituição, na maior parte delas se diz que, preferencialmente, a execução da política pública deve ser municipal, embora conviva isso com uma série de competências comuns ou concorrentes. Então, estados e municípios podem atuar, etc. Na mesma... Os 2 minutos vão acabar. Na mesma linha, a Constituição vai lá definir um enorme número de competências legislativas nas mãos do governo federal, aquele poder normativo que eu falei, vai definir, alguns artigos depois da definição dos entes federativos, que uma das questões essenciais do Estado brasileiro é combater as desigualdades regionais, e, em nome disso, o papel do governo federal ganha um destaque muito grande, embora vá muito além daquilo que a gente pense como desigualdade regional, é um papel supletivo de políticas públicas. E isso estava colocado. O resultado seguinte, digamos, da Constituição foi isso? Não, foi muito complicado. O caminho teve uma série de idas e vindas. Se você pega na educação, até o Fundef, a gente não conseguia aumentar a cobertura escolar no ensino fundamental. Não aumentava. O que, no fundo, significa que os municípios não assumiam. Portanto, embora a Constituição tivesse dito isso, resolvia. Pelo outro lado, o governo federal fez uma série de reformas para aumentar seu poder de coordenação na federação. Várias reformas. Há um belo texto da Celina Souza que mostra várias reformas. Então, aquilo estava colocado, mas não estava definido. Mas acho que, e eu vou parar por esse arcabouço profundo, tem vários elementos que foram alimentando o debate nos últimos 25 anos. O que fez funcionar esse debate, repito, foram as instituições que permitiram o processo institucional adequado, embora difícil e custoso, numa democracia que tem aspectos consociativos, e isto é o Brasil, podemos optar por sermos completamente majoritários, temos um sistema distrital puro, digamos, ter uma casa só legislativa, já foi proposto por um grande jurista brasileiro que acabasse o Senado, poderíamos propor isso. Acho que vai ser problemático, para parar do meu eufemismo, vai ser problemático, mas é importante pensar que os atores tomaram essas decisões de seguir essa agenda da construção cidadã profunda, me parece por conta da competição e da qualidade do debate ao longo do tempo. E aí que eu queria terminar. Com certeza, a construção cidadã ainda não é a construção cidadã no sentido que o Ulisses tinha colocado. Nós temos ainda um grau de desigualdade, como mostraram as manifestações de junho, de problemas nos serviços públicos, que eu acho que é a principal reivindicação ali colocada, muito grande no Brasil. Mas, para ativar isso, portanto, a Constituição Cidadã ainda não é Constituição Cidadã,
Mas, para ativar isso, a melhor forma de fazê-lo ainda é a partir da competição política entre os partidos, da melhoria da agenda, da qualidade do debate, utilizando os próprios instrumentos que a Constituição nos legou. Ou seja, há espaço para fazer uma série de reformas legais e constitucionais no Brasil, e acho que isso depende mais da qualidade da competição, da qualidade das lideranças políticas, da qualidade do debate, do que de um sistema institucional que trava todo este processo. Ele torna difícil. Torna de uma forma, provavelmente seria muito mais fácil se nós tivéssemos um modelo completamente majoritário, mas provavelmente esse modelo teria muitos problemas ou outras consequências para o caso brasileiro. Mas acho que, se quisermos, já ultrapassamos a ideia da Constituição como um problema de governabilidade, mas quisermos levar adiante a Constituição como cidadã, depende muito mais da qualidade do debate público e da capacidade das lideranças políticas. Terminando, nos últimos 25 anos, a gente conseguiu fazer isso de uma maneira razoável. Se a gente olha os indicadores sociais, é um bom indicador disso. Conseguiremos fazer daqui para frente? Boa parte da elite política que fez a redemocratização e fez esse processo, de um modo ou de outro, está acabando. Qual é o debate sobre a nova elite política? Quais são as novas ideias para a campanha de 2014 para ativar essa Constituição cidadã? Eu acho que a gente tinha que centrar o foco nisso para fazer valer a Constituição cidadã. Obrigado. Obrigada, Fernando. A gente tem aí pouco tempo de debate e eu vou utilizar o meu lugar aqui de mediadora para começar essa discussão, colocando, enfim, algumas questões a partir de uma discussão teórica, quer dizer, que o Fernando Limongi traz no seu debate de que, enfim, as instituições não importam sozinhas, quer dizer, eu tenho aí uma estratégia e um conjunto de atores que atuam e que fazem com que, por meio de escolhas, enfim, os atores são de fundamental importância para esse diálogo entre poderes que não estão em pontos opostos. E aí, algumas questões, enfim, que os últimos tempos no Brasil trazem para a gente. Acho que, para mim, especialmente, que estuda judiciário e estuda o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, como é que temos novos atores que também utilizam aí estratégias de manuseio das normas e dos seus regimentos internos e como é que são, de alguma forma, absorvidos por essa relação entre os poderes. Eu me lembro de um fato emblemático, que é o Gereissati na votação da CPMF, em que ele fala, olha, se vocês votarem pela continuidade, pela não continuidade, eu vou para o Supremo, porque está tudo pronto para eu ir para o Supremo, e ele ali como oposição, num debate no plenário do Legislativo, trazendo uma estratégia absolutamente, enfim, legítima dentro deste novo, deste cenário político. E como é que a Constituição, então, cria esse desenho institucional em que a gente tem teria um presidencialismo de coalizão ampliado, onde eu não tenho só partidos, eu não tenho só o presidente da República numa votação majoritária e que faz essa, vamos dizer assim, essa lava, como você falou, mas também eu tenho um judiciário, e principalmente um Supremo Tribunal Federal, que passa a agir de uma forma estratégia e vem produzindo uma reforma política silenciosa, principalmente se a gente olhar verticalização, cláusula de barreira, enfim, recentes mudanças do próprio Supremo Tribunal Federal nessa alteração. Quer dizer, e como é que isso sobrevive a um texto constitucional resiliente da forma como o Oscar, o Dimitri apresentam no texto dele. E aí, de novo, a pergunta que eu fiz de manhã, quer dizer, essa resiliência, essa capacidade da Constituição Federal de incorporar diferentes interesses é o que faz com que esses novos atores surjam nessa esfera política,
Supremo Tribunal Federal, e reforçando o diagnóstico que vem desde há muito tempo na nossa história de que o Congresso não representa ninguém. E quem representa é o presidente a presidência, é o presidente da República. Ali é o momento de representação e não mais, e não é o Congresso Nacional. E agora, quando eu tenho um certo tipo de atalho, enfim, via Supremo Tribunal Federal, isso fica ainda mais reforçado. Então, eu não preciso muito, vamos dizer assim, não preciso tanto assim do Congresso falando em termos de representação, né? E nesse mesmo sentido, quer dizer, se as instituições, quer dizer, esse presidencialismo de coalizão funciona, por outro lado, as suas pesquisas mostram a capacidade das lideranças partidárias de ter um papel absolutamente central. Quer dizer, como é que daí a gente faz com esse enorme multipartidarismo? Eu sei que, enfim, eu tenho regras internas que diminuem esse multipartidarismo, mas se isso, e aí às vésperas de uma judicialização de novo, talvez da criação de novos partidos, quer dizer, o parecer do Ministério Público sobre a rede mostra que, de alguma forma, isso, o judiciário está ali de uma forma presente, talvez de uma forma determinante nessa criação também auxilie. E, paralelo a isso, quer dizer, como é que a gente responde, então, te ouvir publicamente sobre os incentivos que essa institucionalização traz para casos como, por exemplo, o mensalão. Isso é só uma disfunção do sistema e porque os atores não tiveram capacidade de perdurar uma determinada coalizão, e daí a incapacidade de um determinado momento no governo Lula de garantir esta coalizão, e por isso eu tenho uma disfunção no sistema, ou se isso está para além, quer dizer, dessa disfunção, e que esse presidencialismo de coalizão extremamente, ou uma democracia extremamente consociativa progride em relação a isso. E com relação ao que o Fernando Abrúcio falou, quer dizer, será que você faz uma análise assim, não, olha, eu tenho 2 grandes governos que agiram em termos dessa busca da Constituição Cidadã. Com esta Constituição, será que era possível não fazer isso? Quer dizer, com esse texto, que é um texto de uma política afirmativa tão potente, no sentido de definição no uso de orçamento, enfim, ou políticas, ou a própria normatização, quer dizer, será que ele possibilita efetivamente essa transformação em termos de política pública que garanta a competição que você está se referindo ao final? Eu não sei se a gente passa por uma rodada geral de perguntas para depois, talvez seja melhor por conta do tempo. Muito rapidamente, agradecer a palestra e junto um pouquinho que você falou, e basicamente é o seguinte, nós temos essa luta entre o cidadã e o governável que você colocou. As constituições sempre aparecem, o momento constituinte é um momento de grande comoção social e depois vai se institucionalizando, né? Queria saber se um pouco qual que é o papel das constituições, ou limite das constituições, para mudar a prática e a estrutura do poder no Brasil. Porque parece muitas vezes que, quando a gente vê nessa Constituição, por exemplo, no estudo do Oscar Dimitri, que a gente consegue melhorar indicador social, mas não diminui tão eficientemente a diferença, né, entre os grupos, de que maneira nós não temos, um pouco na linha do Fausto, alguma coisa assim, nós não temos entre o momento constituinte e a construção da Constituição, nós não temos a instalação de mecanismos que perpetuam estruturas de poder no Brasil e que vão se amoldando a novos desenhos, mudando de certa maneira, mas mantendo ainda um cerne que é também ele resiliente em termos de quem manda e quem obedece. Bom,
a palestra de vocês de hoje e outros trabalhos que eu já tive a oportunidade de ler de vocês dois jogam muito contra o senso comum, né? Ainda bem. Então, se eu li bem o Fernando Limonge, ele vai colocar, por exemplo, bases institucionais do presidencialismo de coalizão, que as regras do jogo não levam o jogo a uma paralisia decisória. E o Fernando Abruzzo, hoje, com bastante ênfase, coloca a questão de que os jogadores não são tão ruins quanto se fala deles, né? Eu concordo com os diagnósticos de vocês dois, mas a minha pergunta é: por que há tanta disparidade entre os diagnósticos que vocês fazem das regras do jogo e dos jogadores e a percepção que, digamos, a esfera pública tem desse ambiente? Por que essas críticas que você, Limonge, apresenta desse modelo de 88 são tão reiteradas e tão difundidas na praça e do mercado político, se, ao mesmo tempo, esse sistema ele é o mais funcional que a gente foi capaz de produzir, a ponto de não ter uma alternativa superior a ele? Tentar responder, acho que vai ser difícil, né? Deixa eu tentar organizar aqui. Bom, o primeiro, quer dizer, eu entendo muito, não estudo o judiciário e não iria falar sobre ele nos termos que você propôs, mas assim, o que eu consigo entender e consigo ver é que a ideia de que, de uma forma ou de outra, o Supremo vem fazendo de forma silenciosa e incrementar uma reforma política, eu acho que eu discordo disso. Acho que não está fazendo isso, não. Ele está girando como uma biruta, né? Foi para cá, foi para lá, falou isso, fez aquilo, fez, desfez, né? Mudou de posição. Mudou de posição, inclusive, quer dizer, primeiro, a legislação eleitoral tinha colocado uma cláusula de barreira. Aprovada no Congresso. Aprovado no Congresso. Foi jogado o jogo na expectativa da cláusula de barreira. Ela começou a ser aplicada e, né, os partidos começaram a se fundir e se comportar em relação a isso, quando o Melo, né, que falou, não, isso é inconstitucional. Pau. Ele, uma maioria, mas ele foi o voto. Foi o primeiro voto, né? E daí depois foi né? seguido. Então, ele desfez uma reforma, digamos assim, né? Depois, o Supremo, de fato, tomou uma decisão sobre a migração partidária, né? Impedindo ou tirando alguns dos incentivos. O efeito é menor do que se acredita, porque cada caso tem que ser julgado, a maior parte dos casos não foi julgado. O verdadeiro incentivo para a migração partidária já tinha sido resolvido pelo Congresso, porque todo o incentivo para a migração partidária estava ligado com a distribuição de horário eleitoral gratuito na televisão. E isso, então, tinha sido resolvido porque passou, por uma decisão do Congresso, passou a ser a referência à proclamação do resultado. Enquanto não era a proclamação do resultado, você tinha incentivo para mudar de partido, para criar tempo na TV. E, justamente, isso foi o que foi desfeito pelo Toffoli, não é isso? Na decisão sobre o tempo de TV do PSD. E foi isso que criou esse recente incentivo para a criação de partidos. Ninguém estava criando partido, não valia a pena criar partido, né? Quando houve essa decisão de que o PSD, e ninguém esperava essa decisão, nem o próprio PSD, né? Porque o PSD já tinha perdido uma decisão anterior, que ele não teria direito à participação nas comissões, etc., tinha tido uma decisão anterior. Tanto que daí o PSD saiu de todas as coligações, né? Ele tinha um poder de blefe para as coligações para prefeito. A hora que tomou essa decisão, todo mundo falou, ele não vai ter tempo na TV. De repente veio, ele tem tempo na TV. E aí que os políticos são muito espertos, eles sacaram, bom, então vamos criar partido agora que a gente ganha tempo na TV. A gente cria tempo na TV para negociar, né? Então, eu não vejo que
você tem uma posição dominante no interior do Supremo, ou que o Supremo tenha alguma visão de como reformar o sistema político. Então, aí eu continuo na forma como eu fechei a minha palestra, né? Existe uma expectativa ou uma crítica bastante forte ao funcionamento do sistema político brasileiro atual, existe esse desconforto com ele e identificação de vários problemas, mas nós não temos nenhum modelo institucional que esteja aí na praça dizendo, faça isso, faça aquilo, aqui você resolve. E muitas das propostas que circulam têm efeitos contraditórios. Põe num lado, tira do outro, cria daqui, cria de lá, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto, e que eu talvez tenha deixado de enfatizar, quando eu pus eu tinha selecionado a passagem do Celso Furtado para colocar na minha exposição, porque eu acho que a gente tem essa visão, e essa visão continua muito disseminada, de que qualquer negociação com o Congresso é necessariamente corrupção. E que toda e qualquer corrupção no Brasil está ligada, de uma forma ou de outra, ao fato de o presidente ter que negociar com o Congresso, né? As duas coisas, acho que são... né? A associação é indevida, né? E as relações não são necessárias, né? Você pode ter corrupção, tem, né? Sem passar pela negociação no Congresso. Não é isso que cria mais corrupção, ou aumenta ou diminui, né? Então, e a gente tende a ver toda e qualquer negociação com o Congresso como ilegítima, né? Se a gente prestar atenção, é incrível como atores políticos vão sendo desclassificados no discurso político, né? Quer dizer, proprietário de terra não pode ter interesse no Brasil, porque ele é imediatamente ruralista e imediatamente ele é desclassificado como um ator legítimo. Por quê? Os mais prejudicados, os mais sofridos desse ponto de vista são os evangélicos. Eles não têm direito à existência no discurso político brasileiro, né? Porque eles sempre estão demandando o que não pode ser demandado. Por quê? Não são atores políticos relevantes, eles não ganharam votos, não estão lá eleitos, porque toda a ação deles é vista necessariamente como demonstração da corrupção. Então, se a Dilma negocia com os evangélicos, ela está praticando corrupção. Por quê? Com a Igreja Católica pode. Por quê? Então, nós temos um sistema classificatório que vai passando de uma coisa para outra, que fere a lógica, né? Então, tem corrupção? Tem. Pode ser maior no Brasil do que em outros lugares, a ser demonstrado. Não temos dados de corrupção comparativos para demonstrar. Índices de corrupção que você tem, desses de percepção de corrupção, eles correlacionam 90% com a cor da pele. Parece-me mais um sinal de preconceito do que de realmente percepção de correlação, de corrupção, né? Então, a gente precisa um pouco pensar a respeito da... Então, o meu ponto é, por que negociar com o Congresso é necessariamente demonstração de que está havendo uma troca ilegítima, né? Então, o problema, por exemplo, casos de corrupção como mensalão, etc., ocorrem, né? Não necessariamente tem a ver com o governo de coalizão. No caso do mensalão, quer dizer, o motor da coisa, quer dizer, que inicia o conflito intra-coalizão, é a cláusula de barreira. Todo mundo esquece isso. Mas o que estava em jogo no início é tanto o PTB quanto o PDS e o PL estavam ameaçados pela cláusula de barreira, né? E o PT tinha feito uma coalizão com eles e preferia uma coalizão com eles do que com o PMDB, né? Foi a decisão original do Lula.
Então, o PT tinha decidido financiar esses partidos. Era isso. Né? E aí eles começaram a brigar entre eles. Quem que vai receber mais dinheiro, e o Jefferson se achou prejudicado na divisão interna, estão dando mais dinheiro para o PDS vai sobreviver, eu não vou sobreviver. O PP, você está falando. É, PDS. Então, por que veja, e aí a gente tem essa visão de que nós temos uma estrutura de poder que não muda no Brasil. Será? Pô, caramba, o PT ganhou a presidência da República e o Lula foi presidente desse país, caramba. Sim, não teve. Quer dizer, donos do... Cardoso foi antes também, parece que também não é então, fácil de você... Então, o Falouro, eu acho que não gostou disso. Né? Não está na Morreu de teoria. desgosto, né? Já tinha morrido, mas não está na teoria dele. Né? Quer dizer, eu acho que nós temos muito mais mudança do que a gente tende a reconhecer nesse país. Né? Mudança muito forte, muito profunda. Né? Tem a ver com as coisas que o Fernando destacou, né? A despeito de todas essas dificuldades, a estrutura social está se movendo, né? As políticas sociais estão sendo implementadas, e nisso ninguém mexe, né? Nesse acordo. Né? Eu não sei se eu respondi às perguntas, mas também boa parte delas acho que fica em aberto mesmo, né? Não é uma questão que se possa responder. Obrigado. Bom, primeiro que a Luciana perguntou sobre se de fato não haveria outra agenda aos partidos que não a própria Constituição e como é que entra a competição nessa história. Como eu disse, quer dizer, a Constituição faz esse papel de um espírito profundo da agenda pública e não nasce do nada, não nasce de, digamos, de homens de mil, de pessoas, nasce da sociedade brasileira, do processo de redemocratização, do qual participaram esses atores, o PT, PSDB, PMDB, todos eles estavam lá, na verdade, embora possam ter diferenças em certas posições aqui e acolá, em relação ao modelo econômico podem ter diferenças aqui e acolá, então, mas, no fundo, eram os mesmos atores. E a competição foi boa porque também eles tinham que afirmar suas agendas e conseguir colocar em prática, mostrar isso. A competição foi boa, inclusive, para que eles, ao longo do caminho, fossem se modificando. Veja, é a história do PT, não tem a menor dúvida quanto a isso. Quer dizer, muitas das coisas que o PT implementou na presidência da República, ele tinha votado contra quando era oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso. Então, a competição obrigou o PT, porque a competição significa não só ser diferente do outro, mas, sobretudo, eu preciso ganhar do outro. Não é isso? Eu preciso ganhar do outro. Então, perceberam que algumas coisas que tinham defendido na área econômica, na área previdenciária, não sustentavam. Mas, ao mesmo tempo, tentaram construir o quê? Uma identidade do processo político. E acho que, em geral, foram bem-sucedidos. Falando como Maquiavel e não, digamos, fazendo uma avaliação normativa. Em geral, foram bem-sucedidos. Então, eu acho que a competição é importante aí porque ela vai alimentando e é aquilo que eu havia falado no final, Lu, que é, ou seja, há ainda muitas coisas que podem ser mudadas na legislação, nossos serviços públicos precisam melhorar muito, não estamos no fim da história, quer dizer, o final da apresentação do Fernando não é o fim da história, é para dizer que a história pode ser feita dentro desse sistema, é diferente. Porque alguns podem falar assim, então está tudo bem no Brasil, poxa, você ficou 1h30 no trânsito de São Paulo, uma maravilha, né? A cidade é maravilhosa, todo mundo... Não é isso, não é isso, é tentar... No fundo, dizer que houve mudanças, aí vou já complementando, houve mudanças no país, essas mudanças têm, em parte, aderência ao conflito social, à organização da cidade, em parte tem aderência à própria Constituição, ou seja, um jornalista acredita que as instituições mudam também o jogo dos atores. Eu acho que algumas coisas colocadas na Constituição criaram limites, mudaram algumas coisas, embora pudessem ser reinterpretadas ao longo do tempo, mas tem até onde você pode fazer isso, mas que continua a haver uma série de problemas e agendas que acho que vão ser mobilizadas por esse sistema político institucional que nós temos, incluindo a discussão do Supremo. Quer dizer, o Supremo não está indo contra a Constituição ou contra esse espírito constitucional. Isso não é verdadeiro. O que o Supremo tem feito,
e também é bom lembrar que na última década houve muita mudança de ministro, uma coisa impressionante, aí os estudiosos, não sei se isso é muito comum, mas uma mudança enorme de ministros. A reeleição impactante. Então, você tem uma mudança enorme, mas não acho que o Supremo vá... Há conflitos. Os conflitos, na verdade, quando se fala, digamos, se eu entendo bem o argumento do Fernando do presidencialismo de coalizão, ele não significa ausência de conflitos. Não, nem você, então tudo bem, vamos lá. Esse é o Fernando Chacria Limonge. Então, há conflitos. E há uma coisa que eu acho que é importante. Os atores também mobilizam diferentemente esse sistema. Acho que Fernando Henrique e Lula mobilizaram melhor do que a Dilma. Acho que é importante isso. A capacidade de negociar, de construir consenso, de tomar decisões, me parece, olhando o primeiro governo dela, que tanto Fernando Henrique quanto Lula fizeram muito melhor. Muito melhor. Mas isso tem a ver com esse sistema político institucional que tem que ser mudado completamente? Acho que não. É isso que nós temos que pensar. E nesse sentido, é claro que vão... A Constituição e toda essa mobilização, essa mudança, não quer dizer que não tenham grupos encruados, né, digamos, dentro de espaços do Estado brasileiro. Claro que existe. Mas isso está num jogo de uma luta social muito mais aberta, mais competitiva. Ontem aqui discutimos aqui no Fórum de Economia política industrial no Brasil. E houve um dos debatedores que falou que o problema era a fragmentação partidária, isso que eu achei interessante. E aí teve um que trabalha com política industrial e disse, não, o problema é a fragmentação dos interesses, que é prévia à fragmentação partidária. Eu vou te contar quem são os interesses da política industrial. Aí ele fez a lista, o Carlos Pacheco. Isso aqui, ó. Você pensa que é fácil? Você vai ter que escolher alguns. Escolha. Vá lá, escolha. Então, claro que tem grupos que conseguem maior acesso ao BNDES, coisas assim. A gente sabe disso. Como é que se resolve isso? Mudando completamente o sistema político institucional, rasgando a Constituição, fazendo uma Constituinte exclusiva. É isso que eu estou provocando. Eu acho que nós temos instrumentos que não resolvem por completo a questão, ela está aberta no jogo político, nas ideias, no debate, mas não me parece que sejam esses obstáculos a essa mudança. E aí, Mário, eu acho de fato... não estou dizendo que os atores políticos brasileiros são reproduções integrais do Cícero romano. Não é isso, gente. Né? Que alguns artigos pedem repúblicos iguais em todos os lugares. Eu gostaria de imaginar que houvesse isso em algum lugar. Eu prefiro o Madison, os homens não são anjos, começa assim, eu prefiro o Madison. Claro que eles têm defeitos, têm problemas. Acho que a própria discussão do sistema eleitoral, a gente pode mudar algumas coisas. Esse argumento não é argumento da não mudança. Tá bom, é isso aqui, não funciona nada? Não é bem assim. Você quer mudar completamente? O que você quer representar ao mudar completamente? Não discutir mais isso. Você pode manter um sistema fortemente proporcional, por exemplo, mexendo com coligação para eleição proporcional, ou com a cláusula de barreira. Isso tudo bem, ótimo, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas os atores, mesmo com todos os seus problemas, acho que nos últimos 25 anos conseguiram mobilizar a Constituição e reformar a Constituição e reformar as leis de uma forma bastante razoavelmente bem-sucedida, se você comparar para trás e para o lado. Para trás no Brasil e para o lado. Continua a haver problemas? Continua. Eu fico mais preocupado, na verdade, que a gente fica debatendo, que parece o cachorro correndo atrás do próprio rabo em relação ao sistema político institucional, embora sempre possa haver reformas, e haverá reformas para o resto da vida, reformas políticas, nunca vai acabar, não vai ter um momento mágico, mas a gente tem discutido menos a sucessão dessas elites políticas, discutindo menos ideias que têm alimentado o debate político, sobre o quê? Não sobre a negociação, mas sobre o que se está negociando, se é aquilo que deveria negociar, e ficamos pedindo as reformas políticas. Se aprovar fim da coligação, tá bom, eu diria, você votaria a favor? Votaria a favor, mas não é esse o ponto. Eu acho que a gente tem que começar a mostrar um pouco mais, pensar um pouco mais quem vão ser os atores daqui para diante, as ideias, as coalizões que vão trabalhar mais ou menos com esse sistema político institucional e com a Constituição que temos. Acho que é esse o ponto que nós temos que discutir. Bom, obrigada, Fernando Abrúcio, Fernando Limonge. A gente vai passar quase que imediatamente com um pequeno intervalo, porque o nosso tempo estourou para a próxima mesa Sociedade, Utopia e Realidade. Muito obrigada a todos.